Olá, paz do Senhor, tudo bem? Estamos no segundo vídeo da série Introdução aos 4 Evangelhos. No primeiro vídeo falamos do livro de Mateus. Eu vou deixar aqui o link do vídeo nas descrições. Conhecemos um pouco do livro, do autor, data e etc. Hoje vamos falar da introdução ao livro de Marcos. O Evangelho segundo Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. O relato de Marcos não é apenas uma coleção de histórias, mas uma narrativa escrita para revelar que Jesus era o Messias, não só para os judeus, mas para os gentios também. Interessante que Marcos ele descreve fatos sobre a vida de Jesus Cristo e narra os acontecimentos que se iniciaram 30 anos depois dos primeiros registros de Mateus. Ou seja, o autor ele começa a sua descrição a partir do ministério de João Batista, enquanto Mateus ele inicia pelo nascimento de Jesus. Ele apresenta Jesus como um servo perfeito. Essa é a palavra-chave do livro de Marcos. Nós vamos encontrar isso lá em Marcos, capítulo 10 e o versículo 45. O próprio Marcos escreve o evangelho que tem o seu nome aproximadamente aí no ano 62 depois de Cristo. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre essa data. Pedro, após ser libertado da prisão pelo anjo, ele dirige-se à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Vamos ver isso lá em Atos, capítulo 12, e o versículo 12. Como muitos outros judeus daquela época, por exemplo, como Saulo, também chamado de Paulo, ele tinha um nome hebraico, que era João, e significava Deus é gracioso, e um nome romano, que era Marcos, e que significava grande martelo. Marcos era natural de Chipre, era um discípulo do apóstolo Pedro. Nós vamos ver isso lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 13, quando Pedro chama de meu filho também. Paulo esteve em Roma e escreveu a epístola aos Colossenses, fazendo referência a Marcos, que estava ali com ele, Colossenses 4 e 10. E em 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 11, Paulo manda chamar Marcos, que era muito útil para o ministério. Marcos agora não é mais aquele jovem fraco que na primeira viagem missionária de Paulo ele o abandona, Ele era filho de Maria, como eu disse, Atos capítulo 12, verso 12, e também ele era primo de Barnabé, Colossenses 4 e 10, como nós falamos. Segundo a tradição, Marcos fundou a igreja em Alexandria e sofreu ali no Egito, o martírio. Então, segundo a tradição, ele foi o fundador da igreja ali em Alexandria e ele no Egito sofreu o martírio. De acordo com os pais da igreja primitiva, Marcos escreveu o seu evangelho em Roma, pouco antes ou depois ali do martírio de Pedro. Por ter escrito originalmente para os gentios romanos, Marcos explicou alguns costumes judeus, traduziu palavras e expressões aramaicas para o grego, usou termos latim em vez de seus equivalentes gregos, e raramente citou o Antigo Testamento. A maioria dos estudiosos da Bíblia está convencido de que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho e serviu como uma das fontes para Mateus e também para Lucas. Divide-se o livro em 3 sessões. A primeira sessão vai do capítulo 1 ao capítulo 5, súditos para o seu reino, A segunda sessão do capítulo 6 ao capítulo 10, conquistando o reino pelo seu poder, e a terceira sessão do capítulo 11 ao 16, que é reivindicando o seu direito.
Marcos é o menor livro dos evangelhos com 16 capítulos. Jesus é apresentado aqui como o servo perfeito, segundo Marcos. Pela ordem cronológica, Marcos é o primeiro evangelho do Novo Testamento, porque foi escrito aí em 62 depois de Cristo, enquanto Mateus foi escrito aproximadamente em 64 a 68 depois de Cristo. Ele não fazia parte do grupo dos apóstolos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, seus comentários e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho. Deus continue abençoando a você, sua casa e toda a sua família. Um grande abraço!